Ferrari confirma a renovação de Fred Vasseur, pondo fim, ao menos ela espera, nas especulações quanto ao futuro do chefão. Helmut Marko confirma a permanência de Max Verstappen, que depois também fala abertamente sobre o tema. E ele diz que nunca pensou em sair. Christian Horner, chefão, saído da Red Bull poucas semanas atrás, estaria prestes a adquirir uma equipe da Fórmula 1 com dinheiro de investidores. George Russell diz que a mídia criou todo o auê em torno de seu contrato. Mercedes volta atrás em mudanças que fez em busca do rumo perdido algumas corridas atrás. Audi anuncia primeiro patrocinador que dará inclusive nome à sua equipe na Fórmula 1, enquanto Bottas aparece cada vez mais forte no cenário para uma vaga na Cadillac. E o Drogovic? Quinta-feira, 31 de julho de 2025, mais um mês já foi pra conta. Vai começar aquele que não acaba nunca, agosto. E este é o resumo das notícias da quinta-feira, preparação para o Grande Prêmio da Hungria. Então, já sabe, senta aí pra gente falar de tudo. A Ferrari anunciou hoje o que alguns já vinham borbulhando aí nos últimos dias, mas eu esperei para noticiar. Fred Vasseur, francês, chefão da equipe, continua. Vasseur assinou um contrato no final de 2022, lembra? No lugar de Mattia Binotto, assumindo em janeiro de 2023, com duração de 3 anos, 23, 24, 25. Entrando no último semestre deste acordo inicial, tinham começado ali as especulações sobre o que faria a Ferrari, o que faria Vasseur, e a mídia italiana, sempre cobrando muita coisa da Ferrari, já estava descendo o pau, querendo a cabeça do professor Valdemar. E aí a direção da Ferrari, a gente sabe, é famosa por ter muito medo da pressão da mídia no país da bota, o que encontrou pressão, resistência dos pilotos, inclusive. O Leclerc, que correu com o Vasseur antes ainda na Alfa Romeo, e Hamilton, que foi um piloto dele lá na GP2, vieram a público defender o professor Vasseur, enquanto a alta gestão, John Elkann, que comanda a holding, e Benedetto Vigna, CEO da Ferrari, fechavam a boca e não diziam nem que sim, nem que não. Isso foi tomado por muita gente como um indício de que Vasseur estaria balançando. E sua permanência foi muito questionada nas últimas semanas, quando Christian Horner saiu da Red Bull. Surgiu a notícia então de que John Elkann teria estado com ele nos últimos anos em 3 oportunidades, tentando trazer Horner da Red Bull. Nunca deu certo, agora Horner está livre no mercado, pelo menos em tese, a gente não sabe os termos de sua saída da Red Bull, e a gente já vai falar dos movimentos que Horner vem fazendo nos bastidores, mas a renovação vem trazer aquilo que todo mundo, os pilotos especialmente, estavam pedindo na Ferrari: estabilidade. Ano que vem teremos carro novo, motor novo, a dupla de pilotos, porque não é nova também, seu primeiro ano trabalhando junta, e talvez não fosse de fato a hora de mudar. Afinal de contas, seja lá como for que virá o carro de 2026, isso a essa altura já está decidido. Conceitualmente, os carros do ano que vem já estão no forno. Vasseur disse: esta renovação não é apenas uma confirmação, é um desafio para continuar progredindo, manter o foco e entregar resultados. Benedetto Vigna, CEO da Ferrari, elogiou o trabalho de Vasseur e disse: estabeleceu ele uma base sólida com a ambição de levar a Ferrari de volta ao topo na Fórmula 1. Na live de domingo eu fiz um paralelo e publiquei hoje em formato de short, soltei também no Instagram, comparando a seleção brasileira de futebol com a Ferrari. O nível de cobrança sobre as duas é muito alto. Não importa a Copa do Mundo, se o Brasil for apenas às quartas de final, a gente sempre vai cornetar. A Ferrari é a mesma coisa, é segunda no campeonato de construtores neste momento. É verdade que não venceu nada, tirando a sprint na China, mas não mudou muita coisa do ano passado para cá, em que também foi vice, brigando até o final pelo título, e isso já é o suficiente para ser visto como crise em Maranello. Minha opinião pessoal a respeito coincide um pouco com as dos dois pilotos, que não era a hora de mudar isso, e aparentemente o problema está longe de ser o Vasseur. Gravei
anteontem um vídeo que vai ao ar na terça-feira sobre uma revolução silenciosa que está acontecendo dentro da Ferrari. Tem a ver com parte técnica, aparentemente não estão falando disso aqui no Brasil. Tive uma certa dificuldade de confirmar todas as informações, mas uma vez confirmadas, fiz o vídeo, ele vai ao ar na terça-feira. Se essas coisas, tanto o que eu falo no vídeo de terça, como a permanência do Vasseur, serão suficientes para converter tudo em resultado, títulos, vitórias, pole positions e etc., a gente não sabe. Mas eu acho que a Ferrari, neste momento, deixou de fazer uma mudança de caminho que sim seria errada a essa altura. Continua com o Pofechou Vasseur, que é melhor do que o que há à disposição no mercado. Quem disse isso nessa semana numa entrevista foi o próprio Toto Wolff, dizendo: não fosse eu, chefe na Mercedes, tivesse que contratar alguém, eu traria o Vasseur. Foca em estabilidade, mantém a organização funcionando. A atualização que veio para o carro na semana passada aparentemente deu certo, se não transformou o carro, pelo menos abriu opções para o acerto e segue adiante sem grandes cavalos de pau. Confia no processo e vai adiante. Max Verstappen, perguntado pela imprensa, confirmou oficialmente pela primeira vez, sem sabonetar a pergunta, que continua na Red Bull em 2026. O nome de Verstappen vinha sendo constantemente especulado para sair, antes para Aston Martin, depois para Mercedes. Mercedes essa que também teve seu nome vinculado a Max no ano passado. A especulação se intensificou nos últimos meses quando pairava sobre a Red Bull a ameaça de uma cláusula de desempenho que poderia ser acionada, liberando Verstappen de sair de seu contrato sem pagar um tostão, se, conforme todo mundo especula, ele não estivesse entre os 3 primeiros no campeonato de pilotos e a Red Bull não estivesse também entre as 3 primeiras no campeonato de construtores. Metade do necessário já estava consumado. A Red Bull é 4ª nos construtores, mas Verstappen era 3º. E isto vindo à tona 3-4 semanas depois da queda de Christian Horner, fica para mim cada vez mais difícil de acreditar que não haja relação entre uma coisa e outra. Ainda que, como eu falei na live de domingo, este não seja o único provável, muito provável motivo para a queda de Horner, que passa pela renovação e depois pagar para Sérgio Pérez ficar em casa, o escândalo muito mal explicado, vetar a vinda da Porsche e fazer a Red Bull gastar uma fortuna junto com a Ford para fabricar os próprios motores, forçar a mão para trazer Daniel Ricciardo, que acabou também não dando certo, mandar Lawson depois de apenas 2 provas no carro da Red Bull embora e, principalmente, tentar comprar a Red Bull Racing dos sócios tailandeses do grupo Red Bull. Tudo isso somado à saída de Newey, a queda de desempenho e os Verstappen puxando a corda, dizendo: desse jeito a gente vai embora, arrebentou então pro lado mais fraco. Vou falar disso no detalhe em Equipes que Amamos Red Bull Racing. 3 capítulos nos 3 domingos sem Fórmula 1 no mês de agosto. Aguarde. Falando à imprensa sobre sua situação contratual, Max Verstappen disse: foi bastante interessante acompanhar tudo isso e belas histórias, digamos assim, que surgiram. Eu nunca disse nada sobre isso, estava focado em conversar com a equipe sobre o que podemos fazer para melhorar o desempenho. E é por isso que nunca tive nada a acrescentar. Mas acho que é hora de parar todos os rumores. Para mim, sempre esteve bem claro que eu ficaria aqui de qualquer maneira. Isto não é verdade. E ele sabe disso. Porque fosse verdade, ele teria respondido diretamente o que respondeu agora e vinha por meses sabonetando. Por quê? Porque a cláusula poderia ser acionada. Ele se encontrou a fotos com Toto Wolff na Sardenha semanas atrás. E também, como disse na live de domingo, nada impede que ele tenha já assinado um pré-contrato com a Mercedes que depende do desempenho tanto da Red Bull como da equipe de Toto Wolff. Sei de alguma coisa? Estou te contando pela metade? Não, não sei de nada. O que estou te dizendo é que faz sentido. Você, eu, todo mundo no lugar do Verstappen ficaria de olho na Mercedes e não se amarraria até o pescoço com a Red Bull. Já surgiu a informação de que a cláusula de desempenho do Verstappen para o ano que vem se ele não for campeão, tá liberado para sair. Falei isso em alguns podcasts que fui e mantenho. A situação do Verstappen é a mais confortável do grid, porque ele tem de fato um contrato com a Red Bull, pode jogar parado e esperar para ver para onde vão as coisas. Vai que a Red Bull faz um carro bom com um motor bom pro ano que vem, ou se a Mercedes acerta em cheio, ele assina com a Mercedes e corre 27, 28, 29
29 e 30 e vai ganhando todos esses campeonatos. E aí pode alcançar Hamilton, pode alcançar Schumacher e ser o maior da história. Ele sabe que tomar uma boa decisão agora aponta o rumo do seu futuro e do seu lugar na história. Christian Horner estaria determinado a voltar ao paddock da Fórmula 1, só que dessa vez numa posição diferente, como dono, ou pelo menos como sócio de uma equipe. Horner, nesse momento, negocia seu pacote de saída da Red Bull e, portanto, continua sendo um funcionário. Fontes especulam que o valor seria de 9 dígitos, ou seja, centena de milhão da moeda que for. Libra, euro, dólar, por mim não importa, você pode escolher. E isso faz todo sentido, afinal de contas, ele ainda tinha pela frente 5 anos de contrato. Os prazos para qualquer retorno são, portanto, incertos, mas, como disse Andrew Benson, um respeitado jornalista da BBC, Horner gostaria de ser um acionista. E eu já disse aqui em mais de uma oportunidade, Horner é obcecado por ser, na verdade, Toto Wolff. Wolff é dono de 1/3 da Mercedes. Horner sempre foi funcionário. E olha o movimento agora para voltar como acionista, sócio, dono de um pedaço. Benson disse no podcast Checkered Flag: estou ouvindo que Horner quer voltar, mas ele não quer voltar no mesmo tipo de funcionário. Ele preferia ter algo como um tipo de participação acionária envolvida. Isso vai exigir, em primeiro lugar, a compra de ações que lhe dariam algum nível de influência. No nível atual do mercado de Fórmula 1, isso seria incrivelmente caro. É verdade, as equipes de Fórmula 1 nunca valeram tanto, não importa qual. Mesmo uma Alpine da vida, hoje a última no campeonato de construtores, vale mais de 1,5 bilhão de euros. O nome de Horner apareceu junto com o da Toyota numa potencial aquisição do controle da Haas. Mas Adam Nichols, também um correspondente de Fórmula 1, falou que há 3 potenciais equipes em que Horner poderia aparecer como sócio. Outra equipe seria a Alpine e aparentemente Horner e Bernie Ecclestone, aos 94 anos de idade, seria uma das peças no tabuleiro, ajudando na aquisição. Por fim, mas talvez a menos crível de todas, seria uma aquisição de um pedaço na Cadillac, que nem estreou ainda na Fórmula 1. A maior preocupada com isso no momento é a Red Bull, que sabe que uma ida de Horner para qualquer equipe, especialmente na condição de sócio e podendo prometer mundos e fundos, atrairia o que sobrou de gente talentosa lá em Milton Keynes, sua sede. E perder mais gente pode significar, a gente falou aqui agora há pouco do futuro de Verstappen, perder também Max. George Russell argumentou que a maior parte do barulho sobre sua situação contratual, ele não tem onde correr no ano que vem, pelo menos no papel, vem da mídia, o que é mentira. Houve muita especulação do que aconteceria com Russell, muita gente falando em Aston Martin, Alpine, Williams de volta, mas a maior parte destes boatos começou, sabe com o quê? Com o patrão dele, Toto Wolff, chavecando a céu aberto Max Verstappen, desde o ano passado. Quando perguntado se havia sido difícil negociar com Toto Wolff sob a sombra de Verstappen e nada foi anunciado sobre o futuro de Russell até o momento, ele disse, na verdade não, porque no final das contas todas as cartas estão na mão dele por causa da situação em que nos encontramos. Afinal de contas, Russell é um piloto Mercedes e é empresariado pela Mercedes, ou seja, nem que fosse para sair não seria em segredo. E as declarações de Wolff na semana passada dizendo que quer continuar com Russell e Antonelli ajudam a indicar que depois de seja lá o que aconteceu entre a Mercedes e Verstappen, talvez até o tal pré-contrato que eu falei no tópico anterior, fato é que para 2026 aparentemente nada muda. Fica Russell, fica Antonelli. Vamos abrir as miniaturas da Fórmula Collection? Sabe qual que é o meu maior medo? É que eu sou meio desastrado, né? Meu maior medo é um dia me cortar gravando e eu vou ter que continuar gravando. Isso aqui vai virar uma meleca, pessoa de sangue. Se bem que pelo menos vai fazer view, né? Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. É sempre surpresa. A gente sempre abre junto. Uma Ferrari. O que é essa Ferrari? Ver. F2005 de Rubens Barrichello. Seu último carro na Ferrari. Nossa. Olha. Uma Aston Martin. Uma belíssima Aston Martin AMR 23. Esse carro era lindo, hein? E, por fim... Nossa, eu já tive essa miniatura. Uma Lotus. É uma Lotus?
Não, uma Brabham BT24 de Danny Hulme. Nossa, que carro lindo, mano. De Danny Hulme, campeão do ano de 67. O cara que venceu o patrão com o carro do patrão. Ele corria de Brabham contra o Jack Brabham. Brabham foi vice e ele foi campeão. Era pouco foda o cara? Danny Hulme. Essas miniaturas são cedidas pra gente pela nossa parceira Fórmula Collection. Vou deixar aqui o QR Code pro Instagram deles, onde você pode conferir as ofertas que eles têm por lá e comprar uma miniatura para vocês. Todos os meses a gente sorteia aqui 3 miniaturas por mês, 3 livros da editora Gulliver por mês. E no domingo, você deve ter visto por aqui, estava cheio de coisa, a quantidade de brindes que sorteamos fornecidos pela nossa outra parceira, a ReHap. Fui hoje ao correio despachar todos os brindes da live passada, que foram para Recife, Poços de Caldas, São João da Boa Vista, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, Joinville, foram 2, São Paulo de novo, Itabira, Minas Gerais, outro para Recife, Ipatinga, Minas Gerais e Campinas, São Paulo e Criciúma, Santa Catarina. Estamos em todo o Brasil com vocês. Para concorrer é fácil, basta ser membro, apoiador aqui do canal em um dos 4 planos. Gene Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll. 4 planos, 4 valores diferentes. Em todos eles, benefícios padrão de todo mundo vê os vídeos em Premiere, vê o conteúdo exclusivo para assinante, tem prioridade de resposta nas lives. Então, acabando aqui, torne-se membro, torne-se apoiador do Splash and Go, vem na live de domingo, grita eu quero, concorre e recebe um desses pacotes que eu despacho pro Brasil inteiro. E, spoiler, vai começar a campanha das nossas camisetas. Prepare-se. O diretor técnico da Mercedes, James Allison, avisou: a Mercedes dará um passo atrás em mudanças que fez na suspensão e que em algum momento ali para trás, umas 3 ou 4 corridas, fizeram o trem prateado da Mercedes dar uma descarrilhada. A equipe começou bem o ano, George Russell vinha sendo o melhor do resto, depois das 2 McLarens e de Max Verstappen, mas com o começo da temporada europeia e com algumas modificações que foram introduzidas lá em Miami, de repente a Mercedes como um todo começou a andar para trás e a diferença no cronômetro entre Russell e Antonelli começou a abrir contra o normal de um novato, que seria encostar, como por exemplo Bortoleto com Hülkenberg. A Mercedes chegou em algum momento a estar na 2ª posição no campeonato de construtores, mas vem sendo sombreada pela Ferrari, que já começou a abrir uma vantagem. No momento da gravação desse vídeo são 28 pontos. A Mercedes já promete voltar a algumas especificações anteriores da suspensão nesse final de semana do Grande Prêmio da Hungria, tentando entender onde foi ali a encruzilhada em que pegou o caminho errado e o carro, de repente, perdeu desempenho. A Audi anunciou seu primeiro patrocinador para a temporada que vem. Será a Fintech Revolut, que inclusive ajudará a dar nome à equipe. Além da patrocinadora, já tinham sido anunciadas também parceiras técnicas, como a BP, como fornecedora de combustíveis, e a Castrol, de óleos lubrificantes. A Audi será o que é neste ano a Sauber, que fará, além de carro, também motores. A Cadillac é o que todo mundo espera e é o que todo mundo antecipa, deve anunciar sua primeira contratação de pilotos nas próximas semanas. E o nome mais comentado no momento é o de Valtteri Bottas, atual piloto reserva da Mercedes. Bottas já tinha dado algumas pistas, algumas brincadeirinhas, e no grid do Grande Prêmio da Bélgica semana passada, foi perguntado a queima-roupa por Nico Rosberg. E aí, você já assinou então com a Cadillac? E ele desconfiou com: eu não tô te ouvindo. E quando o Rosberg disse, ao vivo, no ar, tô falando dos rumores de você ter assinado com a Cadillac, ele só respondeu: tem muitos rumores nesse esporte, né? Mas não conseguiu disfarçar o sorriso. O nome de Felipe Drugovich, brasileiro, é um dos especulados, e eu adiantei aqui na live de domingo que tinha a informação de fonte firme, segura e próxima aos acontecimentos. O pessoal de Drugovich conversou com a Cadillac ao longo do final de semana das 24 horas de Le Mans em diversas reuniões, no mínimo 3. Portanto, conversas há. E já aproveito para dizer, não falta dinheiro. A questão é arrumar uma vaga. Há muitos candidatos hoje em dia, mas dinheiro para o Drugovich não falta. Ele tem patrocinadores que estão com dinheiro na mão falando: se você arrumar a vaga, você corre com nossa grana. Amanhã já tem carro na pista, 8h30 da manhã, o TL1, meio-dia, o TL2. Final da tarde a gente aparece aqui para comentar dos treinos livres e de tudo que tiver acontecido dentro
dentro e fora da pista, como de costume. Sábado, 7h30, a terceira sessão livre, 11 horas da manhã, quali. Acabou o quali, eu solto um short aqui para vocês comentando do resultado, enquanto sigo editando o vídeo maior, que sai ali pro meio da tarde, entre 2 e 3 horas. Domingo, a largada pro Grande Prêmio da Hungria é às 10 da manhã, 15 minutos antes da partida, 9h45, nós entramos ao vivo com nossa transmissão paralela em segunda tela, outro canal. Com o nosso parceiro Matheus Furlan na narração, eu, Rodrigo ADM, nos comentários e direto do front, Giuliane Serrazoli colaborando com a nossa transmissão. Vem sendo um sucesso, eu sempre me divirto muito com a resenha e na semana passada se deu muito bem quem ficou com a gente 1 hora esperando a corrida acontecer, porque a resenha comigo e com Jefferson Kearney é sempre garantida. Grande Prêmio da Hungria de 1986, com a maior ultrapassagem da história do Piquet sobre o Senna. Sim. Foi uma corrida tediosa. Teve uma boa ultrapassagem, uma boa briga, entendeu? E aí... Isso é outro ponto, só um pequeno parêntese então, conforme você analisar, o GP do Brasil de 2008 foi tedioso até 5 ou 10 voltas pro final. Mas e aí teve um final histórico. Exato, eu vejo o que torna uma corrida marcante é um lance ou é a corrida o tempo inteiro ter bafafá? Já é outra discussão, mas vamos terminar essa primeiro. Não, então, e aí eu vou fazer a live das 18 horas e alguém fala, a corrida foi um saco até 5 voltas do final. O 2008 foi isso. Isso! Domingo quem vem com a gente é Matheus Furlan, já um velho conhecido nosso, que transmite um monte de categorias do automobilismo nacional em outros canais. Mas domingo ele estará no outro canal, aqui com a gente. Nessa semana, terça-feira, o episódio principal foi sobre as primeiras voltas da história da Fórmula 1. Foram 6. Alonso, Raikkonen, Schumacher, Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Jim Clark. Venha assistir que você vai gostar. Na quarta-feira, a pequena grande história de quando Niki Lauda cuspiu pra cima e acertou no olho. Ele disse que qualquer macaco poderia pilotar um carro de Fórmula 1 dos anos 2000. E aí puseram ele no carro e ele rodou. Mais uma ótima história para você conhecer e depois contar no bar. Por fim, quero aproveitar para perguntar para vocês o que eu devo fazer com esta cartela com 5 carros de Fórmula 1 da Hot Wheels. Temos aqui McLaren, Alpine, Racing Bulls, no caso ano passado era Vicarb, Sauber e Haas. Vou sortear para os assinantes do canal, mas ainda dá tempo de você se tornar um assinante. E as propostas são: 1. Sorteia de uma vez e só uma pessoa ganha. 2. Sorteia em 5 partes, abre e fraciona e manda para 5 felizardos. E, sei lá, a última é um sorteio e pego para mim. Comente aqui embaixo. Não quer comentar isso? Comenta seu palpite. Quem vence o Grande Prêmio da Hungria? Bortoleto vai aos pontos de novo? Passa pro Q3? Não sabe? Conta pra gente de onde nos assiste. Manda um abraço pro marido, esposa, cônjuge, namorado, namorada, gato, cachorro, periquito. Você que manda. O importante é comentar pro algoritmo seguir distribuindo a gente internet afora. Likes, comentários e clicar no botão hypar ajudam o algoritmo a entender que você gostou, que ficou até o final, que acompanha o canal. E aí o YouTube, que é um distribuidor de conteúdos, fala: pô, vou seguir distribuindo esses conteúdos aqui, esses vídeos desse cara, e a gente cresce. Rumo aos 300 mil inscritos. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp com mais de 2.000 membros em cada um deles, sendo notificados automaticamente de tudo que a gente faz por aqui. Por fim, mas não menos importante, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Beleza? Então é isso, a gente se vê aqui ao longo do final de semana. Ótima noite de quinta-feira. Valeu e aquele abraço.